Eu não sei muito bem por onde começar. Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo. E, na verdade, eu acho que essa é a frase que resume a minha existência. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu senti a vontade de compartilhar as coisas que estão passando aqui dentro. Meu monólogo interno. E eu tinha duas opções. Ou voltar, na verdade, a fazer terapia, ou gravar vídeos pra internet. Se você tá assistindo isso, acho que descobrimos qual a opção que a Júlia dessa realidade escolheu. Mas enfim, tem um assunto em especial que tá morando na minha cabeça sem pagar aluguel. Eu não vou nem dizer que alugou um triplex na minha cabeça, porque realmente não tá pagando nada. Tá ali de graça desde o final do ano, agora de 2024. Pra criar um pouco de contexto, eu moro fora do Brasil desde 2022. Eu moro nos Estados Unidos. Eu vim pra cá como au pair. E nunca foi, assim, meu sonho morar nos Estados Unidos, sabe? Eu sempre quis morar fora do país, sempre quis fazer intercâmbio, por isso eu vim pra cá como au pair, foi uma opção foi a opção mais em conta, né, sendo bem sincera, porque todos os outros intercâmbios de longa duração, eles eram muito caros, o au pair era mais acessível. E meu objetivo nunca foi, quando eu vim pra cá, não era, sabe, me estabelecer aqui. Eu nunca tive sonho, assim, quando eu era adolescente e gostava dos Jonas Brothers e tal, eu tinha o sonho, sim, de conhecer os Estados Unidos. Achava que ia vir pra cá e me casar com o Joe Jonas. Mas, depois que eu cresci, amadureci, comecei a gostar de outras coisas, não tinha o sonho de morar pra cá. Não tinha aquele negócio do sonho americano, sabe? Desde que eu vim, assim, óbvio, eu tive experiências boas aqui, mas eu não achava que era o melhor país do mundo. Eu sempre observei os defeitos, as coisas que me desagradavam, sabe? Várias coisas me desagradavam. Não que seja horrível. Na verdade, eu tive várias experiências muito boas também. É mais pelo estilo de vida das pessoas aqui, não ser um negócio que eu me conectava muito. Eu sempre me senti bem um peixe fora d'água. Na verdade era isso, eu me sentia a imigrante, nunca vou fazer parte da sociedade aqui, nunca vou pertencer a esse lugar. Era esse sentimento que eu sempre tive, apesar de gostar de morar aqui. Como eu falei, tem coisas negativas. No geral, se eu tivesse odiando, eu não teria ficado, né? Mas essa é a questão, eu nunca pensei assim, ai meu Deus, vou pra lá, eu vou ficar pra sempre, porque é meu sonho. Mas foi uma coisa que acabou acontecendo. Eu conheci alguém, né, quando eu vim pra cá como au pair, e hoje a gente casou. Então, por isso que eu fiquei. Foi pra viver um romance, porque eu sou muito romântica. Desculpem o transtorno. Mas, sem querer, eu não sei o que eu fiz. Agora que eu tô editando o vídeo, eu percebi que eu parei de gravar o áudio pelo microfone, nessa parte que vai vir agora. E aí vai ficar bem ruim. O áudio vai ficar O áudio vai ficar significativamente pior, porque vai estar só pela câmera. Então, só queria avisar mesmo, mas daqui a pouco melhora, porque eu percebi e voltou a gravar. Então, desculpem. Mas eu não achava que aqui era o meu lugar, sabe? E desde o momento que eu vim pra cá como au pair, eu me senti muito mais conectada com as minhas raízes brasileiras estando fora do Brasil, o que é muito louco pensar, porque na minha infância e tudo mais, minha família nunca foi de celebrar a cultura brasileira. Óbvio, tem coisas que a gente faz que não tem muito como fugir, né? Porque a gente mora no Brasil, a gente nasceu lá. Tipo, churrasco de domingo, almoço de domingo na família, esse tipo de coisa com a família. Mas eu sempre tive a sensação de que a minha família era mais de apreciar ou enaltecer mais as coisas que vêm de fora do Brasil. Mas aí quando eu vim morar fora, eu achei estranho que, na verdade, eu comecei a apreciar mais as coisas do Brasil e apreciar a nossa cultura. Vindo pra cá, eu me senti assim, nossa, eu realmente sou brasileira com muito orgulho. Eu não tô falando de zoando, realmente.
Eu tenho orgulho, sabe? Eu tenho orgulho de ser brasileira. Eu acho que é um país incrível. Sei lá, eu, por estar longe, a gente. Aquele negócio, né? Acho que até em relacionamentos isso acontece. Você aprecia as coisas positivas, você só vê o lado bom. Inclusive, a minha personalidade inteira, depois que eu vim pra cá, é basicamente ser brasileira. Assim, eu amo meu país. Se você me der um motivo pra falar do Brasil, eu vou falar do Brasil, sabe? Eu vou falar de como é maravilhoso, como eu sinto saudade, de como as praias são lindas, de como a natureza é incrível, de como as frutas são mil vezes melhores, de como o clima é agradável, de como as pessoas são amigáveis e felizes. E, enfim, óbvio, o Brasil tem muitos defeitos, muitos. E é por isso que viver lá é tão difícil. É muito mais difícil você conquistar as coisas por conta do governo, da corrupção e tudo mais. O meu marido entrou aqui e eu perdi um pouco a linha de raciocínio do que eu tava falando aqui. Mas, basicamente, o que eu tava querendo dizer, assim, sintetizando, né, um pouco do que eu tava dizendo. Depois que eu vim pra cá, eu me senti muito mais conectada com a cultura brasileira e tudo mais. E vi mais o lado positivo do Brasil. Então, eu sentia muita saudade do Brasil. Eu não quero soar prepotente e já misturar aqui e jogar uma palavra em inglês no vídeo, porque eu não quero ser essa pessoa. Mas tem um termo em inglês que até eu gosto um pouco mais do que dizer simplesmente que eu tinha saudade do Brasil ou saudade de casa, que é homesickness, que basicamente é saudade de casa, mas é aquela angústia, é mais tipo angústia por estar longe de casa ou sofrimento. É, as pessoas até ficam doentes, né? Se adoecem por conta disso, porque causa depressão, causa ansiedade, causa várias coisas. Então eu tinha muito homesickness várias vezes, assim, principalmente enquanto eu ainda estava trabalhando como au pair, no intercâmbio de au pair, várias vezes eu pensei em desistir e voltar para casa. Principalmente porque o intercâmbio em si, né, de au pair, não é fácil. Posso fazer outro vídeo falando, na verdade, eu pretendo fazer outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, sobre a minha experiência, porque eu desisti. Mas eu meio que me acostumei. Depois de um tempo, você morando fora, né? Apesar de eu ter muita saudade, eu me adaptei. A gente se adapta à nova realidade, à rotina, como as coisas funcionam. Enfim, eu me acostumei, eu tava vivendo minha vida aqui normalmente, tudo mais. Óbvio que ainda tinha muita saudade de casa, muita vontade de voltar. E eu e o meu marido, né, a gente planejou pra viajar agora em 2024, no final do ano, visitar minha família e passar o Natal lá. Mas não foi exatamente como eu pensava que seria. Eu descobri também que eu sou uma péssima guia turística, mas enfim, não vou me estender muito nisso, porque o assunto mesmo que eu queria falar sobre é que, óbvio, eu fiquei muito feliz de voltar, de ver minha família, de ver as coisas do Brasil de novo, de estar lá, de poder comprar as coisas no mercado que eu amo, sabe, as comidas que eu amo, poder comer pão de queijo todo dia, de poder tomar água de coco na praia, de ver o mar, tomar caipirinha, ver as pessoas e como as pessoas se relacionam e se interagem umas com as outras e tudo mais. Mas eu não me senti em casa. Eu não senti que eu estava em casa. E desde o momento que eu cheguei, assim, o primeiro dia, tudo bem, eu estava cansada da viagem e tudo mais. Mas desde o momento que eu cheguei, eu me senti muito da mesma forma que eu me senti quando eu vim pra cá pela primeira vez. Mas foi estranho. Foi como se eu fosse uma turista mesmo. Eu me senti turista no meu próprio país de origem. E tem vários motivos, eu acho, que por que isso aconteceu. Mas isso me gerou uma crise de identidade muito forte. Eu comecei a questionar várias coisas, a não entender por que isso estava acontecendo, por que que eu achei que quando eu voltasse pro Brasil, tudo ia estar como era quando eu deixei. Subconscientemente, né? Porque eu pensava que tudo ia estar diferente. Os lugares não iam estar exatamente da mesma forma, coisas podiam ter fechado ou mudado de localização e tudo mais. Mas o sentimento eu achei que ia ser o mesmo, sabe? De
voltar e sentir, ai, tô em casa. Só que não foi assim. E a minha crise bateu justamente por isso, porque primeiro que eu comecei a sentir falta dos Estados Unidos, o que eu nunca achei que ia acontecer, e muitas coisas começaram a me incomodar que não me incomodavam antes, morando no Brasil. Ninguém me preparou pra isso, sabe? Pra essa sensação de quando você é imigrante, você volta e você tenta experienciar as coisas da rotina de novo, e é uma decepção. Foi meio uma decepção. Mas enfim, esse sentimento mesmo, o que mais me incomodou foi esse sentimento de achar, de não me sentir que eu estava em casa, sabe? E eu fiquei me questionando assim, nossa, se eu tivesse voltado pra morar no Brasil, será que eu iria ter conseguido voltar a me adaptar? Não tem como a gente saber, né? Não tem realidade paralela. Quer dizer, talvez tenha, mas a que eu estou vivendo hoje não tem como prever o que teria acontecido se eu tivesse voltado, mas só a sensação de ter viajado de volta foi uma coisa tão diferente do que eu esperava, que eu acho que se eu tivesse realmente voltado pra morar, eu não teria me adaptado. Em partes, isso tudo me fez perceber o quanto que a vida aqui é mais fácil, sabe? Enquanto que eu me sinto grata, eu sinto que eu comecei a valorizar mais as coisas aqui nos Estados Unidos depois que eu voltei para o Brasil. E eu acho que essa viagem, assim, essa viagem foi positiva de duas formas, né? Teve momentos legais que a gente viu coisas diferentes, mas ó, foi mais por ver minha família de novo depois de 2 anos e meio longe. Realmente isso foi o que mais valeu a pena para mim. E por realmente perceber o quanto que a vida que eu tenho, não tenho do que reclamar, sabe? Do quanto eu sou agradecida pelas oportunidades que eu tive e pela vida que eu tenho hoje. Acho que essa viagem foi um pouco pra isso, pra eu abrir meus olhos, pra eu perceber que, sabe, a vida que eu tenho é muito boa. E assim, é mesmo. Quando eu deixei o Brasil, eu era uma pessoa diferente. Eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu não acreditava nem em amor mais. Eu achava que não era pra mim. E acho que é um pouco por isso também. Eu achava que eu ia voltar e eu ia voltar sendo a mesma pessoa que eu era quando eu fui embora. A saudade que eu tinha era um pouco também da pessoa que eu era. Assim, eu sou muito mais feliz hoje e voltando agora mais velha, com experiências diferentes, sendo uma pessoa diferente, a versão que eu sou hoje já não pertence mais àquele lugar e por isso que eu fiquei tão, sabe, confusa, perdida, sem saber muito bem o que fazer. Não sei. Enfim, eu sei que tiveram vários motivos pra eu me sentir desse jeito. Uma das coisas também que contribuiu muito pra isso foi o fato de eu ter perdido muito contato com todo mundo que eram meus amigos. A maioria deles, na verdade, né? Não todo mundo. Mas eu não falo mais com as pessoas com quem eu costumava sair, que eram meus melhores amigos na época. Meu grupo de amigos, né? Assim, nunca fui de ter um grupo muito grande de amigos, mas as pessoas que eu saía e tal. é, eu não encontrei ninguém, assim, só encontrei a minha melhor amiga mesmo, que é a única pessoa com quem eu ainda falo do Brasil, assim, além da minha família. E, sabe, eu acho que foi um pouco disso, de eu voltar e assim, nossa, não vi ninguém com quem eu saía. Fez eu me sentir ainda mais distante de tudo dali, sabe? Porque se eu ainda tivesse encontrado é, as pessoas com quem eu saía no Rio, acho que eu teria me sentido um pouco mais em casa, sabe? Mas eu também passei pouco tempo no Rio, não foi por assim, ai, nossa, desdém, não falei com ninguém, é porque realmente não tinha tempo pra eu ficar encontrando todo mundo e minha família, e realmente eu não mandei mensagem por conta disso, porque eu sabia que não ia dar tempo de ver as pessoas, sabe? Mas, assim, também é um pouco culpa minha eu ter me afastado de todo mundo. Eu não tô falando que, ai meu Deus, coitada de mim, não tenho amigos. É porque realmente é um pouco da minha parte de não mandar mensagem, mas eu sei que eu sou difícil. Eu sei que eu sou péssima em manter contato com os outros, então depois eu me pergunto por que será que eu não tenho amigos.
por essa questão. Mas acho que é um pouco isso, sabe? De eu não ter visto as pessoas com quem eu costumava sair, mais rostos familiares que, sem ser da minha família, né? Eu sei também que eu não sou a única que passa por isso. Na verdade, enquanto eu tava fazendo minha pesquisa, descobri que existe um termo pra isso. Não é bem para o que eu tava sentindo em questão de viajar e perceber que você já não pertence mais àquele lugar. Realmente, assim, é mais para quando as pessoas voltam a morar no país de origem depois de terem imigrado ou feito um intercâmbio, alguma coisa assim. Mas existe um termo na psicologia que chama Síndrome do Regresso, aparentemente. Teve um psicólogo aí que criou esse nome. Não me lembro o nome dele, desculpa. Mas é o sentimento de depressão que vem da dificuldade de se readaptar ao país de origem. É mais, como eu falei, é mais pra, tipo, gente que volta a morar no país de origem depois de ter migrado, ou feito intercâmbio, passado um bom tempo fora, uma viagem a trabalho, tipo, sabe, intercâmbio, ou trabalho, qualquer coisa do tipo. Eu sei que não é bem o que eu passei, mas explica um pouco, porque essa questão de você se sentir um peixe fora d'água, ou achar que, né, sabe, é estranho. Porque a gente espera disso quando a gente vai pra outros lugares, mas não quando a gente volta pra onde a gente nasceu. E aí isso me fez cair numa espiral de crises e eu fiquei me perguntando, será que isso quer dizer então que eu sou norte-americana? Será que eu sou estadunidense? Será que eu me tornei aquilo que eu mais odiava? Agora eu tenho uma águia tatuada no peito, eu sou super capitalista. Não, não é bem assim. Não é bem por aí também. Eu acho que eu nunca vou também 100% me sentir pertencente aqui, porque tiveram experiências que eu não tive. Eu não cresci aqui, eu não. Inglês é minha segunda língua. Assim, eu falo fluentemente, mas eu não. Na hora da raiva, não penso em inglês. E tiveram experiências que eu não tive, assim, eu fui pra escola, não tive o baile de formatura. Ainda não fiquei endividada por conta de despesas médicas ou por causa da faculdade, sabe? Tiveram coisas que não fizeram parte da minha realidade. E tá tudo bem. Mas assim, meu coração vai ser sempre brasileiro. Eu vou ser sempre brasileira. Sempre vou enaltecer o meu país. Por mais que eu não tenha sentido da forma que eu esperava me sentir quando eu voltei, eu ainda amo meu país, sabe? Ainda sinto saudade. E é saudade das coisas que não voltam também, sabe? Não é só saudade da comida ou dos meus familiares. É saudade de como eu me sentia, saudade do dia a dia, saudade da vida, de como era. Não que fosse fácil, não era. Mas era boa, sim. Apesar de que aqui também é. Eu acho que, no final das contas, é muito clichê isso que eu vou falar, mas o celular é onde você faz com que seja. Pode não ser o lugar onde você nasceu, pode não ser o lugar que você 100% concorda com a cultura ou com os hábitos, que é o meu caso. Mas é o lugar onde eu tenho pessoas que me amam, que me acolheram e um lugar onde eu sou feliz. É isso, não tem muita conclusão esse vídeo. Tá aí. Pelo menos agora os meus sentimentos não estão só mais aqui dentro, estão aí pro mundo. Sei lá o que vai acontecer depois disso. Me conta se você já passou por algo parecido ou algo totalmente diferente. E a gente se vê na próxima vez que eu estiver compartilhando meu monólogo interno. Tchau!